Bom dia! Hoje nós iremos entrar no livro de Oséias para darmos continuidade à nossa leitura bíblica. Nós terminamos o livro de Daniel, né? Livro abençoado, livro cheio de fé. E se nós pensarmos bem, toda a Bíblia, né? Nós temos livros maravilhosos, né? Abençoados. E que Deus possa nos acompanhar, que Deus possa guiar nossa leitura, que toda honra e toda glória seja dada a Ele, somente Ele e para Ele. Amém? Hoje nós iremos entrar no capítulo 1, que fala sobre... Vamos introduzir um pouquinho o contexto dessa leitura que nós vamos fazer, né? Nesse período. A palavra do Senhor que foi dita a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Aqui o nome Oséias significa salvação, e ele foi contemporâneo de Isaías nos dias, refere-se aos 4 reis de Judá, Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. E um rei de Israel, o reino do norte, irmãos. É mencionado Jeroboão. O ministério de Oséias começou quando ele era ainda jovem, quando Uzias estava no trono de Judá e Jeroboão II estava no trono de Israel. No versículo 2, o casamento de Oséias com Gomer, uma prostituta, o nascimento de Jezreel, o significado. O princípio da palavra do Senhor por Oséias, e disse o Senhor a Oséias, vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu desviando-se do Senhor. Aqui, irmãos, nesse versículo, vai tomar uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, significa filhos de idolatrias. A nação de Israel, que constitui o reino do norte, é mencionado sobre a figura de uma esposa infiel, por causa da sua devoção de ídolos e por ter abandonado o Senhor. Versículo 3. Foi então e tomou Gomer, filha de Diblaim, a qual concebeu e deu à luz a um filho. Alguma evidência de que Gomer era o nome de uma prostituta bem conhecida durante essa época em particular, irmãos. Se isso for verdade, a vergonha que se amontoou sobre Oséias deve ter sido múltiplas. Versículo 4. E disse-lhe o Senhor, põe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco eu vingarei o sangue de Jezreel com a casa de Jel, e cessarei assim o reino da casa de Israel. Irmãos, o nome Jezreel significa Deus espalhará ou semeará. Esse foi o nome primeiro do filho de Oséias. A frase, eu vingarei o sangue de Jezreel sobre a casa de Jel, refere-se à comissão dada a Jel pelo Senhor para efetuar o juízo de Deus sobre a casa de Acabe. No entanto, Jel se excedeu na execução dele, fazendo com que o juízo fosse maior do que o pretendido pelo Senhor. E depois, acima de tudo, cometeu os mesmos pecados pelos quais o Senhor havia julgado Acabe. E cessarei assim o reino da casa de Israel, assinala o início do fim do reino do norte de Israel, embora ainda demorasse cerca de 70 anos para que isso fosse totalmente consumado. Versículo 5. E acontecerá que aquele dia eu quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. O sinal da queda, irmãos, viria para esse reino foi a quebra do arco. Isso porque o reino do norte de Israel era famoso pelo uso do arco. O nascimento de Lo-ruhamá, significado. E tornou ela a conceber deu à luz uma filha, e disse-lhe Deus, põe-lhe o nome de Lo-ruhamá, porque não mais terei misericórdia da casa de Israel, mas lhe tirarei tudo. Mas da casa de Judá terei misericórdia e o salvarei pelo Senhor teu Deus, pois não o salvarei pelo arco, pela espada, pela batalha, nem pelos cavalos e nem pelos cavalheiros. O nascimento de Lo-ami. E depois de ter desmamado Lo-ruhamá,
concebeu e deu à luz a um filho. Embora fosse cerca de 70 anos antes da queda de Israel, ainda assim os filhos nascem em rápida sucessão, o que revela a finalidade do juízo de Deus. Como as três deportações seriam em anos mais tarde uma advertência a Judá, no mesmo modo o nascimento desses três filhos são advertências a Israel. No entanto, contanto a deportação tivesse sido sabotadas, por alguns anos, os nascimentos desses filhos aconteceram numa rápida sucessão, o que indica a ausência de qualquer qualidade espiritual. No versículo 9, e disse Deus, põe-lhe o nome de Loami, porque sois meu povo. Vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Palavra triste essa, né, irmãos? Loami significa não meu povo. Como já dito, os filhos do profeta simbolizam passo a passo a calamidade que se aproximava rapidamente sobre Israel. Não haveria adiamento, porque não haverá arrependimento. A futura reunião de Israel. Contudo, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir nem contar. Versículo 10. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, que lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivente. 11. Os filhos de Judá e de Israel se congregarão juntos constituirão para si uma única cabeça e subirão da terra, porque o dia de Jezreel será grande. Irmãos, não há contradição entre os versículos 9 e 10. Embora o reino do norte de Israel tenha sido totalmente destruído como nação, e de fato nunca mais como tal se levantará, ainda assim os filhos de Israel não foram destruídos. Na verdade, serão no futuro um dia feliz, completamente restaurados. No versículo 11, a restauração de Zorobabel não cumpriu a predição dos versículos 10 nem 11, porque foi muito pequena e não assegurou a independência nacional. No entanto, o futuro cumprido do profeta, porque nesse tempo Deus semeará o povo hebreu a si mesmo em justiça, como já dito, e isso acontecerá na era do reino, quando no início dela Israel aceitará a Cristo. Vamos para o capítulo 2. Gomer, uma figura de Israel, o amor de Deus pelo seu povo infiel. Dizei, irmãos, a mim e a vossos irmãos Ruama. 2. Disputai com vossa mãe, disputai porque ela não é minha mulher, e nem eu sou o marido. Desvie ela as suas prostituições da sua face e os seus adultérios de entre os seus seios. Para que eu não a deixe despida, ficando ela nua como no dia que nasceu, e a faça como um deserto, e a torne como uma terra seca, e a mate de sede. 4. Nem tenha misericórdia de seus filhos, porque são filhos da prostituição. 5. Porque sua mãe se prostituiu, aquela que o deu à luz se desonrou torpemente, porque diz, irei atrás dos meus amantes, que me dão o meu pão, e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu azeite e a minha bebida. Versículo 6. Porquanto eis que eu cercarei o teu caminho com espinhos e a cercarei com sede, para que ela não ache os seus caminhos. E ela seguirá os seus amantes, mas não os alcançará. Os buscará, mas não os achará. Então dirá, ir-me-ei e me voltar-me-ei para o meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. 8. E ela não reconhece que eu lhe dava trigo e o vinho e o azeite, e que multipliquei a prata e o ouro que eles usavam em Baal. Portanto, eu voltarei e tomarei o meu trigo, o meu tempo, o meu vinho na sua maturação, e tirarei a minha lã e o meu linho que tinha dado para cobrir a sua nudez. 10. E agora descobrirei eu a sua vileza diante dos olhos dos seus amantes, e ninguém a livrará da minha mão. 11.
Farei cessar do seu gozo as suas festas, as suas luas novas e os seus sábados e todas as suas celebrações. E farei destruir as vossas videiras e as vossas figueiras, das quais ela tem dito: é esta a paga que me deram os meus amantes. Eu, pois, as reduzirei em um matagal, e as feras do campo comerão. 13. E sobre ela visitarei os dias de Baalins, nos quais lhe queimou incenso, e se adornou com seus brincos e com suas joias, e ia atrás de seus amantes, e esquecia de mim, diz o Senhor. Israel é restaurado. Portanto, eis que eu induzirei e a levarei ao deserto e falarei ao seu coração. E eu lhe darei as suas vinhas dali e o vale de Arcó por porta de esperança, e cantará ali como nos tempos de suas juventudes, e como no dia de sua subida à terra do Egito. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor, me chamarás, meu marido, e nunca mais me chamarás, meu Baal. 17. Porque tirarei da sua boca os nomes Balaíns, e os seus nomes não virão mais em memória. 18. Naquele dia farei também por eles uma aliança com feras do campo, com as aves do céu, com os répteis da terra tirarei o arco, a espada, a guerra, e os farei dormir em segurança. E te desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça, em juízo, misericórdia e benignidade. Desposar-te-ei comigo em fidelidade, conhecerás ao Senhor. E acontecerá naquele dia que eu responderei, diz o Senhor. Eu responderei aos céus e eles responderão à terra. E a terra responderá ao trigo, o vinho, o azeite, e eles responderão a Jezreel. Semelharei para minha terra e terei misericórdia de Lo-Ruã e direi a Lo-Ami, tu és meu povo, e ele dirá, tu és meu Deus. Vamos voltar aqui no versículo 2, capítulo 2, né? Aqui quando fala a figura, né, de Israel, o amor de Deus pelo seu povo. Essas palavras não dirigidas a um grupo pequeno de verdadeiros crentes que nesse tempo estavam obrigados na Israel apóstata. O que o Senhor tem em todas as épocas, que aqui é distinguido pelo título carinhoso, meu povo, é favorecida. Disputai com nossa mãe, disputai, fala do todo o povo de Israel, tomados juntos como uma unidade nacional. A disputa com Israel deve ser feita por aqueles que ainda amam e servem o seu Senhor. De fato, eles deviam agir como evangelistas, porque ela não é minha mulher e nem eu seu marido, no sentido estrito, refere-se a Gomer, que havia abandonado Oséias, mesmo depois de se haver dado 3 filhos, voltando para o mundo do pecado e iniquidade. Assim como Gomer abandonou Oséias pelas prostituição, do mesmo modo Israel havia abandonado Deus pelas suas prostituições. Portanto, em ambos os casos, o casamento foi desfeito. A primeira fase se refere, irmãos, ao fato de que Gomer, em vez de obter prosperidade, foi reduzida à pobreza. Nos versículos em frente demonstrarão. Fala da nação como um todo, como seu corpo político, como a mãe, seus cidadãos e seus filhos. Os filhos demonstraram que não eram melhores do que a mãe, que deu-os à luz. Eles eram um prole inútil de uma mãe inútil. No versículo 5, no modo de Israel da qual Gomer era símbolo, correu atrás dos seus amantes, que eram os assírios e os egípcios. Como resultado, Israel rendia culto aos ídolos dessas nações pagãs e também considerava as suas bênçãos
não como tendo vindo do Senhor, mas desses deuses e ídolos. No versículo 6, tanto Gomer como Israel haviam admitido sua determinação de prosseguir no seu curso ímpio, de maneira vergonhosa e pecaminosa, como se a despeito do Todo-Poderoso e em desafio a ele. Consequentemente, o Senhor afirma sua determinação de se opor ao seu curso de pecado e vergonha. Versículo 7, irmãos. Irmãos, aqui eu estou me referindo ao discernimento, né, de toda a palavra que eu li aqui a vocês. No versículo 7, parcialmente, quando a Israel, da qual Gomer era um tipo, Gomer era a esposa de Oséias. Era um tipo. Essa escritura se cumpriu aproximadamente 200 anos mais tarde. No versículo 8, ela não reconheceu que eu lhe dava, retratava uma desnecessária ignorância espiritual. Israel havia se esquecido das grandes bênçãos que foram dadas pelo Senhor. Ela as reclamavam como delas, e que as mesmas haviam sido dadas a elas pelos seus ídolos. Mas Deus disse a ele, as deu, que eram dele e que agora ele as tomaria de volta. Aqui a ação, no versículo 9, é de disciplina e, portanto, de amor, porque o Senhor disciplina aqueles que ele ama. No versículo 11, versículo 10, Israel descobriria que nenhum dos seus ídolos poderia libertar dos assírios, que a levaria cativa. No versículo 11, como Israel havia dito com suas ações que ela não queria coisas alguma, que na verdade era a causa das suas bênçãos, o Senhor, em troca, a mandaria para um lugar onde não haveria oportunidade para participar dessas ordenanças. Como Israel havia se esquecido de quem era verdadeiramente a fonte da sua prosperidade, até mesmo atribuindo-as aos ídolos, o Senhor tiraria a prosperidade, então ela veria quem exatamente havia sido seu benfeitor. Definitivamente não eram seus ídolos. E sobre ela visitarei os dias de Balaíns, no versículo 13, irmãos. Simplesmente significa que eu os castigarei por terem servido a Baal. O nome de Baal veio de ser usado do modo geral como designação de qualquer ídolo ou falso deus. Consequentemente, os dias de Balaíns foram os dias consagrados a Baal, e nos quais os cultos ao verdadeiro Deus foi transferido para esse ídolo. Quando Israel foi restaurado, o restante dos versículos deste capítulo prediz a restauração de Israel sob a aliança da graça como oposta da lei. A nação, irmãos, retrata como uma esposa infiel e depravada, comprometida como uma noiva imaculada. E Emanuel, essa impossibilidade será efetuada pelos milagres do novo nascimento. Versículo 15. E eu lhe darei suas vinhas dali, significa os caminhos para as vinhas e pelo deserto. A disciplina espiritual procede da bênção preparada para a alegria, portanto, a palavra dali, e o vale de Arcó, por porta de esperança, apontar para trás para um vale de horror, como descrito em Josué, mas que vai se tornar para uma porta de esperança. O Espírito Santo apresenta aqui a verdade de que, onde a justa ira de Deus caiu, a graça... irmãos. De Deus deve brilhar claramente. O vale de horror torna-se vale de esperança. Assim é o Calvário. Um lugar de horror para o Salvador, sofredor sob a ira de Deus, mas uma porta de esperança para o pecador, redimido sob a graça de Deus. Desse modo, esse vale de Arcó revela ao crente que sofreu a derrota, que a própria região dessa derrota pode se tornar a sua região de vitória. Em outras palavras, irmão, Israel já não se referia a Baal como seu Senhor, mas servirá corretamente ao Senhor Deus. Os nomes de Baal vão se tornar tão odiosos a Israel, lavada em sangue, que
desaparecerá de suas bocas e de suas memórias, para nunca mais se mencionar, a nunca mais ser lembrado. Naquele dia, versículo 18, também por eles fará também por eles uma aliança, refere-se à nova aliança, que Israel aceitará imediatamente depois da segunda vinda. Nessa época já não haverá mais guerra, que fala da segurança universal, não apenas de Israel, mas de todo o mundo. Esse casamento, no versículo 19, entre o Senhor e Israel, acontecerá imediatamente depois da segunda vinda de Cristo. Israel então o aceitará, não apenas como Salvador, mas também como Messias e Senhor. No versículo 20, conhecerão o Senhor, significa que todos os males vêm de não o conhecer. Isso fala da terra que será cheia de conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Com quanto o nome Jezreel, quando foi dado originalmente, dissesse respeito ao juízo, agora ele se refere ao exato oposto. Conquanto o Senhor tivesse espalhado, semeado Israel nas terras pagãs, agora ele espalhará e semeia na sua própria terra de Israel. E em prosperidade, em outras palavras, a bênção do Senhor será a bênção de todo mundo, e o mundo também se dará conta disso. Versículo 23 e último. Israel era Ruama, Loami, cujos significados são, respectivamente, sem compaixão e não é meu povo, e então Israel vai se tornar Ruama, ou seja, agraciada. E Ami quer dizer meu povo, e direi, Loami, tu és o meu povo, é citado em Romanos, caso em que se refere aos gentios, como uma ilustração de que pode ser verdadeiro tanto no caso deles como no de Israel. E assim, irmãos, nós paramos, no versículo 2 de Oséias, que aqui Deus fez uma concordância com Oséias, Oséias teve 3 filhos, e através desses filhos Deus ia mostrar, que não teria misericórdia daquele povo pecador, porque a mulher de Oséias simplesmente o abandonou e se tornou a voltar novamente para a prostituição, para a vida mundana que ele atirou. Mas Deus, com sua verdadeira misericórdia, fez com que trouxesse eles de volta, e principalmente os filhos que veio do pecado. Hoje isso serve para nós como? Para nos mostrar, irmãos, que às vezes nós pecamos realmente. Mesmo que nós peque, se nós tivermos a sabedoria de se voltar para Deus e se afastar do pecado, Deus tem compaixão de nossas vidas. Ele pode nos transformar, Ele pode nos guiar ao caminho certo. Sabemos que o mundo que nós vivemos hoje está existindo muita maldade. Mas não é porque existe aquela maldade lá fora que nós temos que trazer essa maldade para dentro da nossa casa. Nós temos que continuar buscando por Deus e interceder por aqueles que estão lá fora, vivendo uma vida indigna, uma vida do pecado, uma vida de traições, uma vida que não nos diz respeito mais, porque nós somos carne e sangue. Sabemos que o pecado está à espreita, mas se nós não fecharmos a brecha para não passar nada que venha nos tirar, nos confrontar, para nos afastarmos dos caminhos do Senhor, nós iremos continuar nas misericórdias de Deus. Amém? Vamos fazer uma pequena oração para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas e continua fazendo, irmãos e irmãs? Que vocês possam me acompanhar, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento eu entro na sua presença, Senhor, meu Deus, primeiramente para agradecer por estar aqui na sua presença, por estar viva. Venham, irmãos e irmãs, agradecer
por vocês estar aqui me acompanhando nessa leitura bíblica. Meu Deus, meu Pai, eu apresento cada irmão, cada irmã, cada família que aqui possa se encontrar, meu Deus, ouvindo esta palavra. Que o Senhor possa, Senhor, meu Deus, transformar a vida dos teus filhos e filhas, levando provisão, jogando por terra, Senhor, meu Deus, todo impedimento da vida dos teus filhos e filhas. Repreenda, Senhor, meu Deus, toda maldição hereditária, toda maldição, Senhor, meu Deus, que possa vir lá do passado, que às vezes eles acreditam que possa continuar no futuro. Mude, Senhor, meu Deus, o pensamento dos teus filhos e mostre a eles, Pai, que o Senhor é o Deus de tudo, o Senhor é o Deus que provê tudo que nós necessitamos e que eles possam se voltar para Ti todos os dias, Pai, se livrando de todo o pecado, se livrando de toda maldade, toda soberba. Que nós venhamos, Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento agradecer, Pai, pela vida, agradecer pelo teto, agradecer pelo alimento na mesa, agradecer, Senhor, meu Deus, por tudo que o Senhor nos concede, Pai. Nós sabemos que nós só podemos ter e obter, meu Deus, algo, se for através das suas bênçãos, Pai. Então eu consagro, Senhor, meu Deus e meu Pai, o meu dia em suas mãos. Consagro minha família, consagro minha casa, consagro meus bens. Consagro, Senhor, meu Deus, cada irmão e cada irmã que aqui se encontra, Pai. Que o Senhor possa levar cura onde houver doenças. Que o Senhor possa levar, Senhor, meu Deus, libertação onde houver o oprimido. Arranca, Senhor, meu Deus, jogando por terra toda depressão, toda ansiedade, toda síndrome do pânico, todo câncer. Arranca, Senhor, meu Deus, toda doença silenciosa que seus filhos e filhas às vezes não sabem que existe, mas que o Senhor possa arrancar, Senhor, meu Deus, da vida dos teus filhos antes mesmo deles descobrirem, Pai. Abençoe a vida de cada filho seu. Abençoe a vida dos meus filhos, abençoe a minha vida. Pai querido, Pai amado, obrigada, Senhor, meu Deus, por cada oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, meu Deus, de estar aqui nesse canal, levando a sua mensagem, Pai. Que nós possamos continuar, que nós possamos ser abençoados, Senhor, meu Deus, a cada palavra aqui lançada, Pai. Que esse estudo bíblico, Pai, essa leitura bíblica, Pai, venha trazer sabedoria e discernimento na vida dos seus filhos e filhas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, que todos vocês fiquem na graça de Deus, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que vocês possam compartilhar, que vocês possam se inscrever nesse canal, que vocês possam levar essa mensagem mais adiante. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor.